conhecimento científico. Definição. Certamente, muitos já temos uma ideia básica do que ele é ou de alguns ícones que podem representá-lo, como por exemplo Albert Einstein, Isaac Newton ou Arquimedes. De fato, eles têm um envolvimento muito grande com a ciência e seu progresso, mas ela abrange muito mais do que eles. Antes de tudo, o conhecimento científico é um saber que é caracterizado por ser sistemático, ou seja, é ordenado logicamente, formando um sistema de ideias em vez de gerar conhecimentos dispersos e desconexos. Ele também possui como característica a verificabilidade, de forma que toda afirmação que não pode ser comprovada ou questionada não pertence à área da ciência. Ou seja, muitas questões filosóficas, religiosas e algumas coisas da crença popular que não podem ser analisadas ou comprovadas acabam não tendo os requisitos para serem considerados da área da ciência. Diferente dos planos do Cebolinha, o conhecimento científico é falível, por não ser definitivo, absoluto ou final. Por causa disso, ele é considerado como aproximadamente exato, ou seja, novas proposições e desenvolvimentos de técnicas mais aprimoradas podem complementar o acervo da teoria existente. Um exemplo do que foi dito até agora são as constantes pesquisas que acontecem no ramo alimentício, que ocasionalmente afirmam que alguma coisa traz benefícios à saúde e posteriormente afirmam o contrário e apontam os perigos que ela representa à saúde ou vice-versa. Vamos usar como exemplo as pesquisas sobre o consumo diário de café. Digamos que um grupo de cientistas X resolveu realizar uma série de experimentos para saber se o consumo diário de café faz ou não bem à saúde. No fim dos testes, que duraram 2 anos, eles concluíram que o café poderia causar diabetes, câncer de pulmão, refluxo, problemas cardíacos e ainda por cima causar danos aos dentes. Porém, outro grupo de cientistas Y, inconformados, realizaram um experimento semelhante com a mesma quantidade diária de café, que também durou 2 anos, e o resultado desse grupo apresentou uma série de vantagens no consumo diário de café e apresentou os danos aos dentes como um único malefício. Daí os fãs da bebida cafeinada ficam loucos, sem saber ao certo se o café realmente faz bem ou mal. O que aconteceu foi que os cientistas X acidentalmente colocaram muito açúcar na bebida, usaram água tratada com muito cloro e também utilizaram café de uma marca que aplica muitos agrotóxicos em suas plantações, enquanto os cientistas Y foram mais cuidadosos e usaram café orgânico com adoçante, além de prepararem o café com água mineral. Pronto, tudo explicado, né? De forma alguma! Existem tantos fatores a serem enumerados e que podem alterar drasticamente o resultado dos testes que eu poderia passar o dia todo falando sobre cada um deles e não chegaria a resultado nenhum. E também é bom levar em consideração que isso tudo não invalida as pesquisas dos cientistas X, mas sim dá mais volumes e detalhes para a pesquisa em geral sobre o consumo diário de café. Esse é um exemplo que demonstra que a qualidade do conhecimento científico depende acima de tudo do método como o conhecimento é adquirido, e mostra também que a ciência é um campo em constante evolução, já que ainda há a possibilidade de um grupo de cientistas Z surgir e apresentar um novo experimento, o qual poderá ter resultados diferentes dos experimentos dos grupos X e Y. A forma tradicional de obtenção do conhecimento científico é dada por 3 etapas. Primeiro, a intuição, a pergunta que dá início à pesquisa. Depois dela, vem a experimentação, que é a pesquisa em si, os testes dos experimentos. E, por fim, a racionalização, que é a documentação dos experimentos e a explicação de tudo. O propósito do conhecimento científico é descobrir como explicar um fenômeno e suas causas, e resulta da investigação científica, que consiste em identificar uma dúvida, considerando-se que o conhecimento existente não basta, e responder essa dúvida, de forma que a resposta dada seja seguramente comprovada. Durante a investigação, é procurado também identificar além do fenômeno suas causas, soluções e leis que o regem. Outras características dele são ser crítico, objetivo, genérico e divulgar seus resultados informando como eles foram obtidos. As principais diferenças entre o conhecimento científico e as outras formas de conhecimento. O conhecimento científico vai além do empírico, procurando compreender além do ente ou do objeto estudado, além do fato e do fenômeno analisados. Ele busca compreender sua estrutura, sua organização e funcionamento, sua composição, suas causas e suas leis. Ele difere bastante do conhecimento filosófico, que tem suas ideias bastante baseadas em valores, como na questão do ser ou não ser e na vida. Outras características que diferenciam os dois é o fato do conhecimento filosófico não ser verificável e ser infalível e exato. O conhecimento filosófico tem o princípio de questionar, principalmente sobre a própria ciência, enquanto o conhecimento científico foca em responder às perguntas e estudar fenômenos da natureza e da sociedade. Por fim, existe ainda o conhecimento teológico, que, diferentemente do conhecimento científico, tem suas verdades baseadas não em respostas geradas pela inteligência racional do homem, mas sim pela aceitação de uma ou mais divindades. O conhecimento teológico não pode ser comprovado nem avaliado criticamente como conhecimento científico, pois a fé humana é a única fonte de dados para ele.
Outra coisa que difere esses dois é o fato do conhecimento teológico se manter invariável e ser infalível e exato, assim como o conhecimento filosófico. De qualquer forma, o conhecimento científico não está acima de qualquer outra forma de conhecimento. Todas as formas merecem seus devidos destaques e respeito, e não devem ser avaliados uns utilizando os conceitos do outro, como por exemplo tentar explicar cientificamente a existência ou inexistência de um Deus.